E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, tá na hora das atualizações, tá? O governo, ele está anunciando que ele vai aliviar ainda mais o controle de fronteira. No caso assim, ele vai deixar mais pessoas entrarem, tá? Então, eu vou trazer duas matérias que aí vai ficar a seu encargo interpretar isso. Por que que eu falo isso? Em uma mídia fala que vai liberar mais entradas para os estudantes. Em outra mídia fala que vai liberar para pessoas em geral, incluindo estudantes, tá? Então é aquela velha história, vai de cada interpretação de cada um. Por isso que eu já estou trazendo para você, tá, as duas matérias. O vídeo pode ficar um pouquinho mais longo, né, do que os últimos que eu tenho feito, mas é para você poder ver a diferença e poder interpretar isso. Por isso que eu falo para você que nem tudo que reluz é ouro, tá? Então tem que se tomar cuidado com interpretações, tem que se tomar cuidado com as fontes onde pega as matérias, tá? A primeira, tá? Vamos lá, é da Asahi, tá? O Japão planeja permitir que cerca de 10 mil estudantes estrangeiros entrem no país todas as semanas, para que cerca de 110 mil estudantes que tiveram a entrada negada por causa dos controles de fronteira do Japão possam finalmente chegar até o final de maio. O plano começará a partir de meados de março, depois que as medidas de controle de fronteira foram facilitadas. Então você vê que o Japão, ele pretende abrir mais as fronteiras. Como é que fala assim? Você vê que a última frase fala: o plano começará a partir de meados de maio, assim que as medidas de controle de fronteira forem facilitadas. Tá. Então você vê que o Japão, ele planeja abrir mais. Isso é a primeira matéria. Antes de eu dar prosseguimento a outra matéria, aqueles outros estados no Brasil que estavam com restrições de quarentena já não estão mais, tá? O Japão retirou a quarentena as restrições mais pesadas àqueles outros estados que estavam no Brasil, tá? Não me recordo o nome, mas o Brasil agora está de forma uniforme para vir para cá, para o Japão. Então é aquela velha história. Como existem diretrizes, se as pessoas que vierem para cá atenderem a todas as diretrizes ali, depois de 3 dias não vão precisar mais fazer a quarentena, tá? Mas a princípio são 7 dias, tá? Se conseguir cumprir o pré-requisito no 3º dia, o resto do dia, os outros 4 dias estão abolidos, tá? Então vamos lá, segunda matéria, no caso da Japan Times, tá? O governo está considerando aumentar o limite diário das pessoas autorizadas para entrar no Japão em 10 mil em abril, e também planeja remover o limite atual de público para eventos de grande escala, à medida que a propagação das infecções por coronavírus diminui, segundo fontes do governo. Então o que isso quer dizer? Vai aumentar o limite de pessoas para 10 mil, tá? Só que até agora, entre aspas, fica subentendido para os estudantes, tá? Por causa da outra matéria. Mas você vê que o passaporte de vacina aqui no Japão não vingou, tá? E igual no caso assim, igual no meu caso, tá? Não vou falar por causa dos outros, no meu caso. Quem tomou a vacina para entrar em conformidade com o governo por causa do passaporte de vacina, se lascou, igual ao meu caso, tá? Não tenho vergonha de admitir esse tipo de coisa, porque eu tomei mais, era por causa do passaporte de vacina aqui no Japão, que eles estavam falando que precisava, para entrar em certos locais, ia precisar do passaporte de vacina, etc. E a coisa não vingou, tá? Então quem tomou se lascou por causa desse ponto, eu tomei por causa desse ponto, tá? Mas continuando aqui, a mudança segue em expansão planejada de novas entradas para 7 mil na próxima segunda-feira, das atuais 5 mil, já que incluem os cidadãos japoneses que retornam, bem como os estrangeiros para os outros fins que não são turismo. Em medida adicional,
de entrada de restrições, o governo está mirando para aceitar até o final de maio todos os estudantes que estão esperando para entrar no Japão, de acordo com fontes do governo. O governo também quer ampliar a admissão de estrangeiros dispostos a trabalhar como estagiários técnicos no Japão. Vamos dar mais um passo para facilitar os controles de fronteira, disse uma fonte próxima ao primeiro-ministro Fumio Kishida. Um plano surgiu para aumentar o limite diário de 10 mil, disse outra fonte do governo. Então é aquela velha história. Se você levar em conta que o governo está querendo mais trabalhadores, pode ser que o limite suba para abril, tá? Para 10 mil em abril, independente dos estudantes. E pode ser que esses 10 mil, tá, sejam ligados mais aos estudantes. Mas de qualquer maneira o governo vai subir isso, tá? Vai subir mais como é que se fala? A entrada das pessoas. Então, assim que o governo Kishida, tá, oficializar isso, eu acredito que eles vão deixar melhor explicado, porque isso aqui saber que eles estão falando fontes do governo, e geralmente quando é fontes do governo que fala, é muito difícil dar errado, a não ser que dê uma reviravolta aqui e ali, eles dão uma refinada no negócio. Mas por enquanto você vê que eles vão abrir para 10 mil, tá? Seja estudantes ou seja de modo geral, tá? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, né? Deixa seu like e clica no sininho, por favor, para você receber as notificações que está acontecendo aqui no canal, tá? No caso assim, as notícias aqui do Japão, para você ficar bem antenado, tá? Mas continuando aqui, o governo tomará uma decisão já no final de março, depois que examinar as capacidades de quarentena nos aeroportos e a situação de infecção em todo o país. É aquilo que eu sempre vinha falando em outros vídeos. O Japão, ele toma certas medidas e ele coleta dados daquelas medidas para ver como é que a coisa está indo. Dependendo da coisa, como é que a coisa andou, que a situação foi, se melhorou, dá prosseguimento para mais abertura. Se não melhorou, ia afunilar ainda mais, ia fechar de novo, tá? Então você vê que existem certos procedimentos que o Japão faz, isso não é de hoje. Para quem acompanha as tendências aqui do Japão, vê que o Japão, ele não faz medidas diretamente, tá? Já escalando outra coisa. Ele faz medidas para ver o que vai dar. E nisso ele vai reformulando as suas leis. Por isso que as leis no Japão são muito dinâmicas, tá? Elas não são estáticas igual do Brasil. As leis do Japão são muito dinâmicas. Então tem que ficar esperto com as leis aqui do Japão, tá? Que elas mudam de tempos em tempos. O governo pretende permitir que o maior número de estudantes internacionais entrem no Japão imediatamente, já que o novo ano acadêmico começará em abril. Em meio à pandemia, cerca de 150 mil estudantes internacionais não conseguiram entrar no Japão, apesar de terem o visto. E acredita-se que mais de 100 mil deles ainda esperam para vir ao Japão, segundo o governo. Então, sinal que já entrou pouco mais de 50 mil. Pouco mais de 50 mil. Se mais de 100 mil ainda espera, então pode ser qualquer número. Ainda falta, já entrou 40, já entrou 30 mil, tá? Então um pouco mais de 100 mil, então você vê que já está entrando muita gente. Então a coisa está agilizada. Essa partezinha agora, esse adendo que eu vou fazer aqui, é para quem já está no Japão, tá? Isso vale para quem está no Japão. O governo vai pagar 100 mil para os estudantes estrangeiros que já estão no Japão, tá? Então, corram atrás dessa informação, porque o governo vai pagar isso. Saiu na matéria ontem, tá? Saiu a matéria ontem falando sobre isso, que o governo vai pagar 100 mil ienes para os estudantes que já estão no Japão. Por quê? Por causa do coronavírus, os estudantes não conseguiam arubaito para trabalhar e muitos deles passou dificuldade, está passando dificuldade, tá? Como eu já havia relatado antes,
que muitos estudantes estavam passando dificuldades, muitos estudantes estavam vivendo de doação de comida, tá? Então, porque não estavam conseguindo trabalhar. E você sabe que pai e mãe também chega uma hora que a fonte seca. Se tá ruim para um lado, para o outro lado também pode ser que a coisa deu a degringolada e não conseguiu ajudar as pessoas. Por isso que eu sempre falei, quer vir para o Japão? Tenha sempre um plano B. E de preferência um plano C. O plano C o que é? Reserva monetária. Tá? Porque quando acontece esse tipo de situação, que pode ser da noite para o dia, o bicho pega. Como eu já havia alertado, tá? O Kishida ele veio a público para falar dos aumentos. Por quê? A última importação de grãos do Japão, como eu já havia relatado no vídeo anterior, veio com 17% de aumento. Tá? Então vai subir o preço praticamente quase tudo no Japão em relação à comida. Tá? Quando eu havia falado grãos, na parte do trigo, só que não foi só o trigo, tá? O milho também subiu. Então muita coisa vai subir aqui no Japão. Tá? Então já dá para você ficar esperto. Tá? Então para você que pretende vir para o Japão estudar também, tá? Já se prepare para amargar com aumentos. Tá? Então já se tiver uma reserva a mais que você possa trazer até você conseguir um arubaito e etc, traga, porque mesmo com arubaito você conseguindo dinheirinho, você vai amargar com aumentos aqui no Japão. Tá? O governo iniciará em breve um programa especial para aceitar estudantes internacionais à lista de espera, independentemente do limite diário de entrada. Então você vê que dependendo, o governo vai acelerar ainda mais, independente do limite de entrada. Tá? Pode ser o quê? Pode ser aqueles 10 mil, como pode ser um outro limite, como é aquilo que eu falei. Assim que o governo Kishida ele oficializar as coisas, eu trago para você. Mas já vai ficando atento à situação. Por isso que eu sempre gravo os vídeos avisando as pessoas, alertando as pessoas. Aí tem aquela velha história, entre em contato com a sua instituição de educação, né, que você quer estudar. Porque dependendo da coisa, você pode vir o mais rápido possível. Mas se você não ficar de cima da instituição, pode ser que você leve mais tempo para vir. É aquela velha história, vai empurrando com a barriga até onde vai dar. Só que nisso você acaba ficando para trás em relação às outras pessoas. Usando o programa, cerca de 1.000 pessoas podem ser aceitas adicionalmente por dia, principalmente durante a semana. Isso no caso dos estudantes, tá? Porque eu já havia trago antes. Disse o secretário-chefe do gabinete, Hirokazu Matsuno, durante uma entrevista coletiva na quarta-feira. O governo também está correndo para considerar medidas para cerca de 130 mil estagiários técnicos estrangeiros que esperam entrar no Japão. É aquilo que eu falo para você. Então, dependendo desses 10 mil, pode ser para os estudantes ou pode ser para as pessoas em geral, tá? Por causa dos estagiários técnicos. Então, temos que ver o que vai dar aí dessa história. Quanto ao limite de público para eventos de grande escala, um máximo de 20 mil pessoas podem participar de tais eventos, desde que usem máscaras faciais e não falem alto. Atualmente, o limite é aplicado em Tóquio e em outras 17 prefeituras que estão em estado de quase emergência. O governo eliminará esse limite e também a regra de todos os espectadores que precisam fornecer provas de teste negativo para o coronavírus, quando o limite de 20 mil for abolido, disseram as fontes. Então é aquilo que eu falei antes. Aquela história de tomar vacina por causa do passaporte de vacina aqui no Japão não vingou. E o governo vai eliminar isso ainda mais. Então já dá para você ter ideia. Tá aqui, larga para lá, porque é esforços que não estão dando frutos. O governo decidirá formalmente sobre esse plano de espectadores na próxima semana, após consultar um painel de especialistas em saúde, disseram eles, acrescentando um limite de 10 mil sobre um estado de emergência total que também pode ser suspenso. Então você vê que o bicho, né? O Japão praticamente assim está começando a reganhar as portas, tá? Só que por causa da guerra ali, a parte de emprego ele está meio xoxa. Tá? Por que eu falo isso? Exportações para lá não pode, tá?
para a Rússia, e a Rússia meteu sanções no Japão também. E aquela velha história, a Rússia está tomando outras medidas para aquelas ilhas que a Rússia tomou na época da Segunda Guerra, tá? Tanto que tirou taxações ali para poder incentivar empresas a entrarem lá, tá? Então é aquela velha história, tá um pé de guerra danado. Mas por outro lado, tá? Por outro lado, pode ser que a coisa melhore, porque mudou o presidente da Coreia do Sul. E ele parece que ele quer, como é que fala assim, estreitar relações com o Japão, deixar essa relação feia que está entre Japão e Coreia do Sul para lá, tá? Então, pelo que ele já deu de entrevista, o novo presidente sul-coreano, né, parabéns, né, para o novo presidente, pode ser que a coisa dê uma melhorada. Por quê? É aquela velha história, se melhorar relações com outros países, o Japão vai conseguir exportar melhor para outros países, além que o Japão vai conseguir abrir empresas em outros países, e isso vai gerar empregos em outros países também. O Japão tem várias empresas na Coreia do Sul, né? Só que só o antigo presidente sul-coreano não via esses benefícios, não, ele só queria botar na bunda do Japão, desculpa o termo, só que nisso se lascou, tá? Mas é isso aí, então já dá para você sacar que dependendo o Japão vai abrir para 10 mil pessoas, seja lá estudantes, seja lá para as pessoas em geral, mas de qualquer maneira já fique atento à sua instituição de estudo ou à sua empreiteira, tá? Fica de cima deles em relação a isso. E mais uma vez, se você não é inscrito no Japão é foda, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, eu amo seu like, tá? E clica no sininho para você receber as notificações do que está acontecendo aqui no Japão, tá certo? Para você ficar bem antenado, principalmente você que queira vir para cá, tá? E um abraço, até o próximo vídeo e até mais.